O professor Carlos mencionou há pouco uma reforma na legislação que foi feita, acho que 2008 você disse, né? 2008. 2008, do CPP, que é o Código de Processo Penal. Entre outras coisas, Juan, se alterou ali algumas situações específicas do que pode e o que não pode ocorrer no tribunal do júri. A exemplo da, salvo engano, se eu estou me lembrando aqui, a leitura da sentença de pronúncia é uma coisa que não pode mais ser feita, a sentença de pronúncia não pode ser lida ali no tribunal, enfim, tem alguns critérios assim. Você não acha, não defende que é diante disso que o Supremo decidiu? Será que o tribunal do júri não precisava ser mais delimitado? Essa amplitude de defesa de que fala a Constituição não precisa ser mais clara de regras? Olha, qual é o limite do tribunal do júri? Porque por mais que não sejam, como vocês disseram, pessoas assim que tenham conhecimento técnico do direito, porque o Conselho de Sentença é formado por integrantes da sociedade, então será que a lei não devia ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido, para poder nortear a discussão, para deixar ela mais própria e mais correta? Danilo, eu particularmente sou contra a ideia de um tribunal do júri, tá? É um instituto arcaico, é um instituto que tenta democratizar onde é que não deve ser democratizado, tá? Se você pegar casos, por exemplo, que são midiáticos, né, homicídios que são midiáticos, o caso da Boate Kiss, por exemplo, são casos que todo mundo discutia sobre aquele caso. Então é uma situação que você vai contaminar o tribunal do júri por um clamor da sociedade naquele contexto. E justamente por conta dessa ideia da plenitude da defesa e pelo fato de que em cada comarca, em cada cidade, você pode ter composição do júri diferente, portanto você pode ter julgadores mais ou menos conservadores, mais ou menos progressistas, mais ou menos homofóbicos e assim por diante. Então isso aqui traz uma insegurança jurídica muito grande. Não tem como você abolir a ideia de um tribunal do júri sem acabar com a Constituição, sem fazer uma nova Constituição. Mas eu parto desse pressuposto de que eu sou contra essa ideia do tribunal do júri, embora isso não tenha como ser mudado. De toda forma, fazer uma reforma para limitar a atuação no tribunal do júri, ela também vai ser um pouco complicada justamente pelo princípio que a norteia. Os princípios que norteiam, que é a plenitude da defesa, a soberania dos vereditos, são princípios que necessariamente vão dar liberdade para o julgador, para o povo, para o Conselho de Sentença, julgar de forma vaga, que é justamente para não ser técnico e ser algo, digamos, o próprio povo tomar aquela decisão. Então, acho que seria difícil uma decisão nesse sentido. A que você poderia ter seria uma atuação de, digamos, teses que você não poderia levar, mas acho que isso é algo muito mais jurisprudencial, seria constitucional ou não, do que efetivamente por parte do legislador.